Aí tem um ponto interessante que é a educação aí também, né? Sim, Dani, que é pedagoga também, até pode nos auxiliar melhor, porque assim, por meio da educação, ali ele teve o contato com esse rapaz e ele foi um autodidata, não foi? sim. Tanto que muitos dizem que a primeira pessoa a qual ele libertou da escravidão foi ele próprio. Sim. Que é como eu falei anteriormente, né? Que o conhecimento liberta. Sim. Se ele não fosse atrás de conhecimento, ele não teria essa liberdade. Não teria conquistado o seu espaço. Porque ele conquistou o seu espaço. Sim. Ele teve muita ajuda desse amigo, no caso, que alfabetizou ele, ensinou ele a ler, a escrever. Mas ele teve que buscar as coisas dele. Sim. Ele teve que buscar as provas, ele teve que poder provar que ele era livre. E aí, a partir disso, ele conseguiu sair e assim e assim tentar estudar, algo que também foi negado a ele. E mesmo com tudo isso, ele foi escrivão de polícia, né? Autor de livros também, não Autor de foi? livros, era um grande poeta. E além de ser traído pelo pai, né? Porque querendo ou não, ele foi traído pelo pai, foi traído pelo colega de trabalho, né? Que tirou ele da profissão dele. Sim. E um cara que nasceu aqui, em Salvador, pertinho da gente. Salvador que é, assim, uma cidade histórica, que traz muito conhecimento. Primeira capital do Brasil. Sim. Isso, Então, ele foi bastante conhecido também por ser um abolicionista, né? É um tema bastante importante para essa representação. Foi um marco muito importante na história ter essa pessoa por lutar pelo direito dos negros, certo? Não só pela educação, mas por todos os direitos básicos que faltam para os negros, que eles não têm. E nosso colega Ivan ele pode explicar um pouquinho melhor É que sobre. quando a gente fala sobre ter direitos, a gente tem que saber a definição um pouco do sujeito de direito, né? Que é tão comentado nesse âmbito que a gente estuda, que sim, é o direito. Sujeito de direito é a aptidão natural de todo indivíduo de adquirir direitos e contrair contrair deveres. deveres. Ou certo, todos nós temos direitos e deveres perante a sociedade. Mas Só será que que nessa todos... época parecia que eles só tinham deveres. É. Eles tinham o dever de colher, tinham o dever de cuidar da casa, tinham o dever de cuidar dos filhos dos patrões, mas não tinham direito, às vezes, nem a beber uma água direito. E aí tem uma pergunta, né? Será que hoje em dia isso mudou, isso evoluiu, isso regrediu? Na sua visão, assim, no dia a dia ali, eu digo, da escola em si, você acha que até... Vou até tirar um pouco as crianças em si, mas os pais, né? Será que os pais têm os direitos realmente, assim, preservados pela sociedade? Bom, Matheus, melhorou, melhorou sim, mas ainda falta melhorar muito. O sistema ele ainda peca muito com os pais e com os alunos também, né? Os filhos. Muitos eles abandonam a escola por essa questão que eu já falei, deles ter que trabalhar. Eles Pra se precisam manter. isso, eles precisam sair da escola. Muitos só vão, como o Dani falou também, para almoçar. Eu trabalhei num projeto que chamava Mais Educação, que era no horário oposto, né? Muitos só iam para conseguir se alimentar. E alimentação é um direito básico. Pensa aí, uma criança precisar sair ainda levava muitas vezes para os pais. Eles guardavam a comida, o lanche que desse e levavam para os pais, para você ver a situação que aquela Precária, né? criança e os pais passavam, né? E uma criança mal alimentada ou sem alimentação não vai render nada ali Com durante certeza. o ensino, né? Então, assim, só vai por ir. Às vezes nem pode ir, né? Por conta disso, porque tem que trabalhar, como vocês já citaram aqui, né? Isso é um tema bastante abordado lá na Unifamec, né? Com os nossos professores, que eles batem sempre nessa tecla, né? É um assunto que a gente tá até abordando, né? Que é abordado diariamente ali nas matérias. O negro enquanto sujeito de direito. O sujeito de direito, de fato. Não, Ivan? Pois é, e você ainda vê pessoas que têm a reclamação, né? Como você pode ver um assunto que é até às vezes bastante debatido em todas as áreas, que é o caso das cotas. As famosas cotas raciais. É uma polêmica aí, viu? As cotas Alguns são a raciais. favor, outros são Outros são contra. contras. Sim, mas que claramente ela tem um princípio interessante, que é você reparar os danos que um povo inteiro sofreu. Onde você tem uma sociedade que é composta pela maioria de negros, pessoas que ainda têm esse problema com a educação. Como é que você vai competir com a mesma pessoa que está ali podendo almoçar, tomar seu café da manhã, comprar um lanche no colégio,
A pessoa que não tem que se preocupar se vai chegar em casa e vai ter comida, Se vai ter água, Se se vai vai ter ter- luz, né? Se vai ter condições para estudar. que tem ali todos os melhores livros. Como é que você vai equiparar uma pessoa que chega assim em casa, quanto o estudante lá que o pai paga tudo e ainda faz um cursinho depois, para poder se preparar para o Enem da vida, para poder Sim, entrar sim. Numa universidade na pública. universidade pública. Tanto que se você vê as maiores taxas são de pessoas que estudaram em escola particular que vão para as faculdades públicas. Esse é até um ponto interessante, porque quando se tem a abolição da escravatura, né, os negros ali foram jogados, né, na sociedade. Não tiveram apoio, assim, não tiveram um norte a seguir, não foram preparados para a sociedade, né? Não tiveram conhecimento, só foram jogados lá e isso reflete até hoje, né? E até uma pergunta agora, primeiramente para Cássio, né? Como foi a sua entrada na faculdade? Você teve ajuda de seus pais? Como é que foi? Você passou alguma dificuldade? Sim, sim. Foram muitas dificuldades, né? Eu consegui entrar na faculdade graças a programas sociais. Sim, Minha mãe mesmo, ela estudou, ela teve muita dificuldade na graduação dela também, mas ela conseguiu entrar graças a políticas públicas, né? Que ajudaram ela na graduação dela, que ela também é pedagoga, certo? Ela trabalha com educação. E eu digo que é de vital importância, principalmente como o Ivan estava falando, o uso das cotas. Quando se teve a abolição, um negro ele foi praticamente largado. Como é que essa pessoa que vem de anos e anos atrás, ela vai conseguir se manter, se entrar no meio, digamos que o meio de trabalho, né? Como é que essa pessoa ela vai se, se findar mesmo na sociedade, sendo que ela precisa trabalhar, essa pessoa não tem o que comer. Eu mesmo tive grande dificuldade na faculdade, foi uma faculdade particular, mesmo assim, para uma pessoa negra, né, é difícil. Quando você precisa trabalhar, você precisa fazer outros deveres, outras atividades, sim. e você não tem tempo de estudar. Você entra na universidade e você precisa estudar, certo? Como é que você vai focar naquela universidade se você não tem tempo, você precisa trabalhar em outras atividades? É uma coisa que o negro ele sofre muito hoje em dia, não é isso. Ele tem várias atividades rotineiras que o impedem, ou pelo menos dificultam, ele de ter um livre acesso àquela universidade. Por exemplo, uma pessoa branca, assim por dizer, ela sempre teve mais facilidade. Não que não tenha dificuldades, certo? Mas você tem um pai que paga tudo para você. Você tem um livro, você tem um carro para levar. Muitos dos meus alunos eles vão de transporte público. Muitos transportes públicos eles quebram, né? Tem várias adversidades para esse aluno conseguir chegar na escola, escola. Sem dizer, às vezes tendo que caminhar 5, 4 quilômetros até chegar no transporte público. Eu ia falar isso Imagina. agora. Quando não vai embaixo de chuva. Os Só meus desse da Bahia. Os meus alunos da escola pública reclamam disso diariamente. Para eles chegarem no ponto para pegar o transporte, demoram cerca de 10, 15, 20 minutos. E na volta também, né? Como o Cássio falou. É embaixo de sol, é embaixo de chuva. Então tem todo esse transtorno até chegar à escola. É até engraçado porque assim, meu pai, meu pai sempre foi mais pardo, mais escuro, e quando ele era pequeno, a gente tinha o quê? Tinha minha bisavó, que ela teve 9 filhos, e teve minha avó que teve 3. E acabou que meu avô não ficou junto com ela, acabou sendo cuidado de meu pai das mexias sozinho. E muito disso ele falava, que quando ele ia pro colégio, em vez dele se divertir na hora do intervalo, ele ia para trabalhar, para poder vender um lanche, para poder ajudar a minha avó com as compras dentro de casa. Naquele período que pelo menos você tinha mais vegetação, né? Que pelo menos eles, como ele gostava de dizer, que gostava de roubar muita fruta no quintal dos vizinhos. Porque às vezes sabia que quando chegasse em casa talvez não ia poder ter comida para todo mundo. Aí tem até uma polêmica hoje em dia, né? Com os coaches de internet. É um assunto polêmico, mas assim, Polêmico fala mesmo. muito sobre meritocracia, né? Será que realmente é só você ir lá e fazer? Eu acredito que não. Tem uma série de coisas envolvidas ali. Não basta querer, né? Infelizmente.
Porque assim, as coisas não estão equiparadas. Eu concordo com a fala de Matheus. É bem difícil você ver dois mundos diferentes. Uma pessoa que nasce num condomínio, que tem sua casa lá bonitinha, carro, tudo pra você do bom e do melhor, e uma pessoa que nasce numa comunidade